Bom dia. Hoje é dia 28/11 de 2024. Eu vou analisar o IBOV e o índice para que nós possamos operar no dia de hoje. A diferença entre o IBOV e o índice é que no índice eu tenho os juros acrescidos. Então, aqui no diário do IBOV, eu tenho duas linhas de tendência traçadas, tá? Que é essa linha de tendência aqui de baixa, que ele está respeitando, tá? E essa linha de tendência de alta, tá? Que eu marquei aqui desse fundo, nesse fundo aqui. Então, assim, ele pode querer vir buscar esta região aqui para voltar a subir, né? Como ele também pode, nesta região onde ele está, querer começar a fazer um movimento de alta. Como o movimento de ontem, né? Ele veio buscar um Fair Value Gap que eu tinha marcado. Essas minhas marcações são dos 60 minutos. E aí ele pode sim vir buscar essa região. Eu entendo que aqui é uma região de decisão. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui, ó, desse topo, nesse fundo, ele retraiu no 61%, essa pernada aqui, certo? E aqui, se eu puxar essa FIBO aqui para cima, então, desse topo aqui, né? Aí, nesse fundo aqui, ó, essa pernada de mitigação aqui, tá? Eu uso 79%, eu não uso 76%. É uma questão minha, né? Então, eu gosto de usar esse percentual e não o 76%, tá? Então, aqui ele está numa região de decisão. Se nós formos nos 60 minutos, nós podemos olhar da seguinte forma. Eu olho os dois viés, tanto para alta quanto para baixa, porque nós não sabemos o que o mercado vai fazer, tá? Então, o meu topo protegido, por enquanto, é esse topo aqui, certo? Porém, aqui ele rompeu um topo nos 60 minutos, certo? E retraiu mais que 50%. Então, vamos pegar a FIBO, ó, desse topo aqui, que rompeu, né, aquele topo anterior, até aqui, ele quase chegou no 79 e também chegou num Fair Value Gap importante, tá? Aqui, um Fair Value Gap importante que ele pode aqui querer retomar. Como que eu vou analisar se ele vai tentar retomar a alta ou não? Aqui a gente percebe que eu tenho outro desbalanceamento agora, para cima, né? Quando que esse desbalanceamento aqui, esse Fair Value Gap vai interessar para mim? Vai interessar quando ele romper esse fundo aqui, ó. Por quê? Porque aí eu vou aguardar um retorno do preço até aqui para eu fazer uma venda nessa região aqui e tentar pegar a continuação da queda. Por enquanto, ele ainda não está no meu radar. Então, eu tenho esse Fair Value Gap que ele atingiu, certo? O que eu vou fazer? Tá? Se ele for subir, eu vou nos 5 minutos. Tá? Para ele subir, eu entendo que ele tem que fazer o quê? Ele tem que romper esse topo aqui. Aí vamos supor, ele sai daqui, né? Vem, rompe aqui, volta a testar regiões importantes desta pernada que ele for fazer aqui. E aí, nessa pernada aqui, eu vou procurar por uma base, por um Fair Value Gap, né? Ou até mesmo a Order Block que ele formar, para eu fazer uma compra aqui e carregar a subida. Caso ele diga que ele vai continuar caindo, que aqui tem liquidez agora, né? Ó, ele pegou liquidez no final do dia. Essa região aqui também tem bastante liquidez.
Caso ele continue a queda, então aí sim, aí ele vai romper aqui como ele rompeu com esse último candle do dia, né? O que eu vou aguardar? Eu vou aguardar ele terminar de fazer a pernada dele, que ele vai, né, que ele vai fazer. E aí, quando ele retornar, eu vou buscar os 50% da pernada, né, de 50% para cima, para eu fazer uma venda. É isso que eu pretendo fazer pro dia de hoje. Vamos supor, ó. Vamos supor que aqui ele vai fazer um fundo, certo? Então, nos 5 minutos, se isso aqui for um fundo, tá? Eu tenho essa estrutura aqui. Tá vendo que agora o Fair Value Gap me interessa? Olhando os 5 minutos para fazer um day trade. Então, aqui nesta região, me interessa fazer vendas para carregar para baixo, tá? Desde que ele faça topo aqui, ele pode, fundo aqui, ele pode fazer fundo mais embaixo, porque aqui eu tenho regiões mais abaixo que também são interessantes nos 60 minutos. Então é isso que eu sempre olho. Se ele romper aqui o fundo como ele rompeu aqui, der continuidade, eu vou procurar por vendas. Por vendas aonde? Nessas regiões aqui. Vamos supor que ele venha mais aqui embaixo, que ele faça um fundo aqui, ó. Né? Vamos que ele venha aqui, ó, que ele faça um fundo aqui. Aqui ele formou uma base, que também me interessa, e aqui ele formou o Fair Value Gap. Então, essas duas regiões vão ser interessantes para eu fazer venda, tá? Então, por enquanto, o que eu tenho, né? O meu topo protegido é esse aqui. A partir do momento que o fundo for rompido, esse fundo aqui, ó, for rompido, tirar daqui e pôr para cá. Se esse fundo aqui for rompido com consistência, o meu topo protegido passa a ser esse aqui, certo? E é isso que a gente vai analisar. Indo lá para o índice, tá vendo que o índice rompeu o Fair Value Gap e veio buscar essas regiões aqui. Eu marquei essas regiões. Ó, eu marquei essas regiões. Essa aqui para mim é uma order block, porque seria o último candle antes de uma subida, né, forte. E esse candle aqui embaixo, ó, desculpa. Esse candle aqui, ó, esses dois candles aqui me interessam. Então eu marquei esses dois candles aqui também como uma região de interesse, porque aqui os compradores também começaram a se manifestar. E aí a gente olha essa região aqui. Se ele romper esse fundo aqui, ele está dizendo que ele vai dar continuidade de baixa. E aí eu vou procurar por vendas em regiões mais acima. Se ele não romper, porque aqui ele fez liquidez, ó, nos 60 minutos a gente percebe bem, ó, a liquidez aqui que ele fez, e aqui ele formou o Fair Value Gap, né? Tem gente que considera assim, tem gente que considera até aqui em cima, certo? E aí a gente vai ficar analisando o que o movimento vai nos dizer no dia de hoje. 5 minutos. Vamos lá nos 5 minutos. A mesma coisa, ó. Tá vendo que ele não rompeu aqui, esse movimento não rompeu o fundo aqui? Isso aqui foi um desbalanceamento que aconteceu, tá? Ele pode ter vindo aqui para compensar esse desbalanceamento, já era no final do pregão. Então, ele pode sim subir para romper essa região aqui que tem liquidez, buscar esse desbalanceamento aqui, tá? E voltar a cair. Mas se ele romper aqui, eu vou buscar por compras nessa pernada aqui, certo?
Não diminuir ele. Por que eu vou buscar por compras nessa pernada aqui? Eu vou buscar por compras pelo já diário, né? Que aqui é uma região onde ele está numa região de compra pelo diário. Por isso que eu vou tentar buscar compras se ele romper esse topo aqui, tá? Pelo 60 minutos, ele está numa região, numa estrutura de baixa. Então, eu estou analisando o diário da estrutura de alta e o 60 minutos na estrutura de baixa, certo? Caso ele continue, se ele romper aqui no fundo, daí eu vou buscar por venda nesta região aqui, certo? É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Claro, ele já pode abrir, né, rompendo esse fundo aqui, como ele já pode abrir rompendo esse topo aqui. Espero que eu tenha sido clara e agradeço. E que nós tenhamos ótimos trades no dia de hoje.